Se você quer saber por que existem umas pessoas magrinha e não engorda de jeito nenhum, e por que tem outras que comem uma maçã, toma um copo de água, como uma pedra de gelo e já ganha quilos, você vai entender um pouquinho e esse vídeo é pra você. Roda a vinheta! Sou eu por aqui mais uma vez, Lourdes Máximo, sou terapeuta e futura analista corporal. E hoje eu quero primeiramente começar esse vídeo perguntando como que foi, se você assistiu o vídeo anterior, para você poder entender esse vídeo que vai ser falado aqui. Se você fez a meditação, como que foi, se foi assim dolorido, porque eu imagino que não tenha sido fácil. E te confesso que pra mim também não foi falar disso assim numa rede social, né? Já tinha falado assim em rodas de terapia, com pessoas da família, mas não assim tão abertamente, né? Falar das minhas dores, do que eu passei, né, na minha infância. Mas eu tenho certeza assim que isso pode ter trazido assim um grande esclarecimento, sabe? Você não tá sozinho. Eu vejo você e quantas pessoas que me procuram, que procuram aí, né, os consultórios, cheios de problemas, com tantas coisas, com tantos medos e não sabe nem o porquê, travados, não consegue perdoar, não consegue, sabe, se libertar daquilo que aconteceu ali no passado. Então é muito importante falar sobre isso. Uma vez o terapeuta, ele mesmo falou comigo, falou: Lourdes, você precisa abrir a boca. Você precisa, como terapeuta, falar da sua dor. Porque muitas pessoas estão assim, se sentem travados, têm medo de falar. E principalmente, imagina quando a gente era criança, né? No meu tempo, eu já tô com 51 anos, que a criança não tinha voz, né? A gente não tinha, sei lá, parece assim, sabe? Era um medo, assim, sabe? As pessoas que faziam mal pra gente, parece que eles colocavam assim uma pressão psicológica, né? E que acontece até hoje, né? Não vamos parar e pensar que isso foi há muito tempo, porque isso acontece até hoje. Muitas pessoas, muitas mulheres carregando traumas, não conseguem se firmar no relacionamento, homens também. Há um trauma que aconteceu ali, uma ferida que não foi curada. Então, na semana passada, no vídeo passado, não sei se foi na semana passada, já tô aqui, né, perdida, mas eu pude falar como foi ali a sua criança interior, para você poder se reconectar, para você se encontrar com ela. E hoje eu quero trazer um assunto, que é um assunto assim que eu mais gosto de falar, é um assunto assim que eu amo falar, que é da milenização, que é da nossa fase ali desde o ventre, da barriga da mamãe, até, sei lá, uns 5 anos. Depois eu vou falar assim algumas coisas que for vindo aí depois dessa fase, ou porque disso que eu falei lá no início, lá de algumas pessoas que comem, né, e é magrinhos, e outros que não comem quase nada e são mais fofinhos, vamos dizer assim. Então, o que que acontece? Quando a mamãe, né, vamos dizer assim, vamos colocar essa linguagem assim, já que a gente tá falando de criança interior, né? Quando a mamãe tava ali grávida, né, ou se descobriu grávida, por exemplo, eu vou falar daquela criança que é mais assim, mais magrinho, que é assim, aquele aspecto mais assim, compridões, tem as cabeças mais alongadas, sabe? Para você poder entender como que se formou essa criança. Lembrando que nada disso é para você culpar, é para você falar, ah, então eu sou assim. Não, os nossos pais fizeram aquilo que eles sabiam, eles fizeram aquilo que eles podiam dentro daquilo que eles sabiam. E que cabe a nós mudar a nossa realidade. Eu escolho a minha realidade, você escolhe a sua realidade. Então, o que que aconteceu? Quando a mamãe ficou sabendo que ela estava grávida, possivelmente ela talvez não estava esperando estar grávida naquele momento, ou talvez ela não estava firmada em um relacionamento, ou talvez estava só namorando, nova, jovem, né? Eu mesma fui mãe muito jovem. E quando eu fiquei grávida, eu fiquei assim, sei lá, eu fiquei maluca, né? E então, assim, o que que acontece? O bebê, ele tá ali no ventre já, né? Claro, quando descobre que tá grávida, o bebê já tá ali, né? E ali a mamãe, muitas vezes, ela entra em crise, ela entra em parafuso. Meu Deus, e agora o que que eu vou fazer? Meu Deus, a minha mãe vai me expulsar de casa. Meu Deus, eu tô nesse relacionamento que não era pra estar. E agora o que que eu vou fazer? Aí acontece algo ali dentro do útero da mamãe. E aquele bebê, ele sente ali alguma coisa diferente.
São os primeiros reflexos da melinização que começa na cabeça. Essa melinização que Freud explica, né, que Freud da psicanálise, ela acontece ali no ventre. São as primeiras sinapses de memória que o bebê tem. E ali passou aquela notícia, aí tá, a mamãe foi lá, recebeu, só que acontece que essa primeira reação é normal, até mesmo talvez dentro de um casamento, dentro de um relacionamento normal, é normal a mãe ficar ali às vezes, né, não estava esperando aquele bebê, ou talvez não tinha se programado, né, para aquela gravidez, né, e é normal essa reação. Só que acontece que muitas vezes, quando ela estava nesses relacionamentos que eu falei aí, né, não estava querendo esse bebê nesse momento, ou talvez com muito medo, ela começa a se repetir. Toda vez que aquele bebê dá aquela mexidinha, sabe quando o bebê dá aquela pulsadinha ali? Eu tô falando mais para as mulheres no caso, né? Mas os homens também vão entender e vão até se identificar alguns. Aí o bebê deu aquela mexidinha, aí a mamãe lembrou de novo. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Meu Deus, eu não tenho emprego. Meu Deus, a pandemia. Naquela época nem tinha pandemia, né? Eu tenho certeza que são adultos que estão vendo aqui, assistindo. Tô só, assim, né, exemplificando. E ali, como que eu vou fazer para criar essa criança? Eu não tenho nem aonde morar, vou ser expulsa. E ali ela começa naquele desespero. E toda vez que aquele bebê mexe, ela entra naquele desespero. Então, é assim que são formadas as memórias do bebê, as sinapses, né? Que as sinapses vão se repetindo. Quando o bebê tá ali no útero, que ele vai que ele vai recebendo ali o oxigênio, o sangue, né? Aquele alimento que vai ali para nutrir a vida dele, para formar o corpinho dele, para se desenvolver. Quando a mamãe tá bem, tá tranquila, aquilo ali acontece de forma assim natural, normalmente, igual quando a gente respira. E quando a mamãe entra ali naquele processo de sofrimento, de angústia, né? O que acontece? Aquele oxigênio, o útero, na verdade, ele fica frio. Ali onde estava quentinho, começou a ficar frio. Aí o bebê, ele começa a ter os primeiros sinapses de memória, ele começa a pensar, poxa vida, por que de vez em quando acontece algo lá fora que eu não sei o que é, porque a mamãe não falou com aquele bebê ali, nem tem como ela falar aquilo, né? Ele nem ia nem entender, foi o que ele entendeu, ele que entendeu daquela forma. E ali a mãe teve aquele pensamento, e ali o bebê falou assim, poxa, por que de vez em quando acontece algo quando eu me mexo, aqui fica frio. Aqui fica meio estranho, fica meio esquisito. E eu tô sentindo que, tipo assim, se eu começar a mexer muito, eu não vou sobreviver nesse útero. Eu não vou sobreviver. E aí, o que esse bebê faz? Ele se encolhe dentro do útero e pensa, poxa, eu tenho que concentrar a minha energia na minha cabeça. Eu tenho que guardar toda a energia que eu tiver, porque senão eu não vou sobreviver nesse útero. E ali aquele bebê começa a ficar quietinho, e ele começa a guardar a energia toda na sua cabeça. E ele esquece o corpo. Sabe, o corpo para ele, ele se mexe o mínimo possível para que ele ache quanto menos ele mexe, menos energia ele gasta e menos fica ruim. E ali nasce a criança que Freud denominou como o esquizoide. Não tem nada com esquizoidia. Não quis nada disso, é só um traço de caráter. Mas aí você me pergunta, então eu só tenho então uma pessoa completamente esquizoide. Não, são 5 traços de caráter. O esquizoide, tem o oral, tem o psicopata, tem o masoquista e tem o rígido. Ai, mas eu nunca falei disso, nunca soube disso, que coisa maluca é essa? Então, calma que eu vou te explicar. Então, naquela fase ali da gestação, tanto para quem teve essa reação e quem não teve, né, vai ser gerado da mesma forma, só que uns talvez vão ser assim, mais esperados, vamos dizer assim, aí aquele bebê assim que tá muito desejado, por outro lado, né, vamos dizer assim, tem aquele bebê que foi muito desejado, que foi esperado, que foi programado. E ali aquele bebê, quando ele mexe, a mamãe vibra, a mamãe fica feliz, o papai fica feliz, e aquele bebê se mexe naquele útero. E quanto mais ele se mexe, mais ele sente, né? Sente, sei lá, eu acho que ele sente até aquela vibração, aquela energia boa, e ele se mexe mais e mais e mais. E aí nasce, né, aquele bebê feliz, aquele bebê que gosta de se mexer, que gosta de sei lá, tá sempre lindo, sempre mexendo as sinapses dele. E tem um outro bebê também, que a mamãe ficava tão preocupada dele estar ali no útero e falava assim, meu Deus, meu filho tá tão paradinho, eu acho que ele não tá mexendo hoje não, será que aconteceu alguma coisa? E na verdade ele só tava dormindo, ele só tava descansando um pouquinho, ele só tava ali tirando aquela sonequinha básica ali do bebê. E aí o que acontece? A mamãe, com aquela preocupação, aí o bebê pensa,
Aconteceu uma vez, aconteceu 2 vezes, aconteceu 3 vezes, o bebê já leva aquilo para uma sinapse de uma memória. Aí ele fala, toda vez que eu tô dormindo, que eu fico quietinho, alguma coisa acontece. Aí o que ele faz? Eu vou me mexer. Então, toda vez que ele tá ali quietinho, tirando o sonequinho, ele começa, mexe o pé, mexe a mão. Será que é por isso que tem as pessoas que têm a síndrome de mexer os pés? Ah, muito legal, né? Então, quando esse bebê nasce, o que acontece? Ele é um bebê que dormindo, ele tá se mexendo, ele não para de jeito nenhum, ele não para nem dormindo, ele tá acordado, ele tá mexendo, ele tá dormindo, ele tá mexendo, ele tá se movendo, ele tá, sabe, sempre interagindo ali, sonhando, rindo, brincando. Por quê? Devido a essa interação que a mamãe teve com ele ali no útero, certo? Agora vamos para a próxima fase, que é depois que o bebê nasce. E então chegou o momento tão esperado do Joãozinho, da Mariazinha, da Lourdes, deixa eu ver, do Antônio, da Maria, do Tiago, da Dalila, do Miqueias, do Pedro. E aquela criança nasceu, seja esperada ou não esperada, aquela criança veio ao mundo. Então, o que vai acontecer? Essa criança já teve ali o traço esquizóide que foi formado na barriga, seja com aceitação ou sem aceitação. Aí, aqueles que não se sentiram, olha, presta atenção na palavra, não se sentiram na sua melinização no ventre, não se sentiram talvez acolhidos, eles vão se sentir rejeitados, porque já vai sentir rejeição desde lá do útero. E isso vai durar até 1 mês de idade, tá? Essa mudança aí na vidinha dele aí. E depois vem a fase da amamentação. Essa fase da amamentação é uma fase muito linda, né? Uma fase de contato, que a mãe tá ali com o bebê, amamentando o bebê. E o bebê chora, ela vai lá dar mamar pro bebê. E o bebê ri, ela vai dar mamar pro bebê. E o bebê brinca e ela dá mamar pro bebê. E assim vai indo. E o que acontece? O bebê tá ali interagindo, todo feliz, maravilhoso. E de repente, em um dado momento, a mamãe sai de perto daquele bebê, ou vai dar uma mamadeira pra ele, ou o peito, e ela fica ali observando outra coisa acontecer na televisão, ou prestando atenção em outra coisa, e o bebê tá procurando ali os olhos da mamãe, e ele não consegue se conectar com a mamãe. Não sei se vocês já presenciaram isso, o bebê ele se conecta muito com a mãe quando ele tá amamentando. E ali, outro dia, aí aconteceu aquilo uma vez, certo? Aí depois acontece uma outra, a mamãe talvez saiu para atender um telefone ou para poder ver uma panela que ficou no fogo, não sei o que. E na cabecinha do bebê, sabe o que ele entende? Toda vez que eu tô com uma dor, que pra ele a fome é a dor, por isso que ele chora, né? Toda vez que eu choro, toda vez que eu tô com fome, vem alguém aqui e põe alguma coisa na minha boca e depois me abandona. Essa criança, ela se sente abandonada por aquela mãe. E às vezes a mãe é aquela também que trabalha fora, que não pode estar cuidando. Às vezes ela coloca uma mamadeira lá e deixa uma criança lá, dando aquela mamadeira assim, que a criança não vai prestar atenção no que está acontecendo. E aquilo vão se repetindo e aquele bebê vai entendendo na sua cabecinha de criança que ele está sendo abandonado, que a sua dor não está sendo suprida da forma que ele queria. E às vezes ele nem estava com fome, entendeu? Agora, o esquizoide você vai entender que é os magrinhos, que é aquele que não ligou pro corpo. E os mais fofinhos são esses. Por quê? Ele sentiu uma dor de cabeça, né, ali de bebezinho, tava com uma dorzinha de cabeça, talvez, né, deitou ele de mau jeito, o bebê ele dorme todo tortinho, né, do jeito que coloca ali, ele dorme. E a mãe foi lá e deu uma mamadeira. E às vezes ele tava com o pezinho coçando, sabe, alguma coisa assim, e alguém foi lá e deu uma mamadeira. E aquele bebê queria só um colo, e alguém foi lá e tacou-lhe uma chupeta na boca. Outra hora aquele bebê só queria um banhozinho, só queria assim um chameguinho, sabe? E ali todas as vezes que aquela criança sentiu uma necessidade, aquela criança, ao invés de ter aquela necessidade suprida da maneira que ele, como bebê, sentia ele na sua melinização, que já começa nessa parte aqui, né, do tronco, que ele sentia ali que ele precisava de um cuidado. Esse cuidado não foi feito da maneira que ele entendia que tinha que ser feito. Gente, olha, eu tô começando, eu olho pra lá, olho pra cá, olho pra lá. Mas tá tudo bem, pode ser fácil, né? Então aquele bebê ele foi entendendo que toda vez que ele tinha uma dor, aquela dor era suprida com comida. Aí quando adulto, sabe o que vai acontecer? Quando você sofre uma decepção, você vai lá, se panturrilha de comida. Quando você tá com a dor, eu vou comer que essa dor vai me satisfazer.
Quando você sofre um abuso, quanto que acontece isso, né? Que a gente vê, né? Crianças que comem. Não tô dizendo que todas as crianças que comem é por isso, né? Mas aí a criança desconta tudo, ela desconta na comida. Já começa lá, já, assim, sabe? Quando tá maiorzinho, tudo que acontece na vida dele, ele desconta na comida. Ele fica ansioso. Por quê? Porque tudo dele ele acha que é suprido, que é curado, que é satisfeito na comida. E ali ele passou aquela fase da alimentação e ele começa a andar, e ele começa a brincar, né? Ele começa ali a interagir com as pessoas, com as visitas que chegam, e ele faz graça pro papai, ele ri, ele brinca, e ele é divertido. E aí o papai ou a mamãe recebeu uma visita. E ali aquele bebê não estava afim de brincar naquele dia, ele não estava afim de interagir com aquela visita, ele não queria brincar naquela hora. Aí o papai começa a falar, né? Eu tô falando papai, que às vezes pai gosta muito assim, né, de falar com o filho. E ali o pai fala, nossa, você é tão bobo, que menino bobo, feio. A visita chegou, você não quis nem rir pra visita, não sei o quê. E ali na cabecinha dele, de 1 ano e pouco, que essa fase acontece assim, de 1 ano, 2 anos, mais ou menos. Aí ele, na cabecinha dele, ele tá assim, mas eu não tava legal, eu não tava afim, eu não tava com vontade, eu não tava disposto, eu tava assim, sabe, com alguma coisinha ali, talvez ele queria ficar quietinho, talvez é aquele bebê que é mais esquizoidinho, que gosta mais de ficar quietinho, sabe aquele bebê que aquela criança você fala assim, esse menino parece um bicho do mato, chega alguém aqui, ele se esconde, sabe? Mas não é só o esquizoide não, tá, gente, que tem esse traço assim do psicopata, que é o terceiro traço. Quero que você tá aí do outro lado aí me entenda isso. Então, aquele bebê, ele pensa assim, poxa vida, toda vez que eu faço o que o adulto quer, o que eles querem, eu sou lindo, eu sou maravilhoso, eu sou o bebê mais lindo, eu sou a criança mais linda. Mas o dia que eu não estou afim de fazer, eu sou bobo, eu sou feio, sabe? E eles me empurram, ou então só me tratam assim quando chega alguém. Talvez você esteja se identificando um pouquinho aí, né, com isso, né? Quando chega alguém, eu tenho que ir lá brincar, mas quando aquele alguém vai embora, eu sou tipo assim, deixado de lado. Aí sabe qual a dor que essa criança vai ter? A dor da manipulação. E ele vai começar a se sentir manipulado. E sabe o que ele vai fazer em troca? Vai começar a manipular também. Vai começar, quando chegar um adulto ali que ele já sabe como que faz o joguinho ali da manipulação, aí às vezes ele cai no colo do papai. E ele sabe que o papai talvez não vai pegar naquela hora. Então ele vai começa a rir pro tio, pra quem tá ali, começa a brincar, e o tio vai e pega e começa a jogar pro alto, não sei o que, aí de repente ele vai e entrega o bebê pro pai. Então é assim que ele começa ali a primeira manifestação de ser, como se diz, né, do psicopata, é a primeira fase. Então ele cresce daquele jeito, sabe? Ele cresce ali com aqueles traços ali que depois, no outro vídeo, eu vou falar como que se comporta esse adulto, né, com esse traço. E depois tem um outro traço, que é o quarto traço, que é o traço do masoca, que é a fase ali do desfraude, sabe? A criança tá ali com a fraldinha, e tem uns que tem um desfraude assim natural mesmo, assim, ele começa muito cedo, tem criança aí com 1 ano, né, 1 ano e meio, já começa ali o desfraude, como tem outros que não tem assim essa facilidade, às vezes ele tem ali, sei lá, um intestino mais solto, alguma coisa assim, ele não tem essa facilidade tão grande assim que outras crianças têm, e às vezes o que acontece? Aí alguém vai lá, toda vez que ele faz cocô, que ele faz xixi, alguém vai lá e briga com ele, caramba, mas você faz... Você caga toda hora, hein, menino? Nossa, brincadeira, hein? Toda hora tem uma fralda pra poder lavar. Toda hora não sei o que. Toda hora esse menino... Eu já falei caga assim que é pra ficar... Mas... faz cocô, né? Faz cocô. Deixa eu tomar um suco aqui. Então, toda hora que esse bebê... Ele faz ali as suas necessidades, vai uma adulta ali e começa a brigar com ele, ou às vezes um irmão que tá cuidando, uma irmã que tá cuidando, que não sabe ali interagir com aquela criança, e ele começa ali, talvez até a punir aquela criança, que às vezes chega até uma fase aí, sei lá, de 10, 12 anos, 15 anos, né? Nessa fase aí, às vezes, de fazer o xixi na cama, e às vezes o pai vai lá, esfrega e bate, e né, maltrata ali aquela criança. Então, o que acontece? Ele ali de bebê, ele fala... Toda vez que eu faço uma necessidade, alguém me pune. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a aprender. Então, eu não vou fazer, sabe? E aí, ele começa a segurar aquele cocôzinho, aquele xixizinho. Então, ele começa a prender o bumbum, sabe? Quando ele começa a fazer força, porque ele não tem, assim, aquela coisa que a gente tem, assim, eu vou esperar chegar em casa, quando dá, né? Quando não é diarreia, né?
E o bebê ele não sabe fazer isso, então ele começa a aprender, ele começa, sabe, a aprender o bumbum. Aí forma-se aquelas pessoas que são mais quadradinhas, que tem aquele bumbum mais pra dentro um pouquinho, sabe? Por quê? Porque nessa fase foi assim que ele entendeu. Sabe, nessa fase foi assim que ele entendeu. Talvez a pessoa nem tava assim brigando totalmente, mas ele entendeu que toda vez que ele fazia o cocôzinho, e depois pode até ficar um adulto, depois até com problemas, né, de intestinais. Então, falei aí da quarta fase. Agora a última fase, que acontece até os 5 anos. A criança, o bebezinho, até os 5 anos, ele forma sinapse por milhares de segundos, assim, de sinapse. Tudo ele vai guardando, tudo ele vai vendo, tudo ele vai interagindo, tudo não sei o que. Daqui a pouco ele quer pegar um negocinho, daqui a pouco ele quer brincar, daqui a pouco ele já sabe, ó, quando eu ri, todo mundo ri. Ah, quando eu tô com fome, assim, eu vejo alguém comendo alguma coisa assim, eu já sei. Então ele tá sempre ali interagindo, ele tá criando sinapse todo tempo, a todo segundo. A melanina, né, a capa de melanina já foi descendo, porque no início ela é encapada só até aqui, depois ela vai descendo e vai encapando, e antes disso ela tá desencapada, é como se ela estivesse dando choquinhos e vai dando espaço na criança, é onde a criança vai se mexendo. Por isso que a criança mexe muito no ventre. É os espasmos que vai dando ali, vai tipo uns choquinhos que vai dando e ela vai se mexendo ali. Então, quando ele é criança, ali até os 5 anos, é a mesma coisa, vai se formando milhares e milhares de sinapses, ele vai interagindo, vai sabendo, poxa, agora eu já consigo correr, né, com 3 anos e meio já tá mais fortinho, já consigo correr, já consigo brincar, já consigo fazer mais coisas, e ele começa a ficar encantado, ele começa a ficar muito feliz, e às vezes, nessa fase de 3 anos e meio, é a fase sacral, né, é a fase onde a criança começa a sentir... Ah, quando eu encosto a minha mãozinha aqui quando eu vou tomar banho, né? Eu já gosto, né? A menininha ali vai tomar um banho sozinha, ela começa a se tocar e ela fala, nossa, que gostoso quando passa a mão aqui, que é natural, né, da criança, né? E o menino também, e ali ele começa a sentir aquelas emoções, né, diferentes. E essa fase começa aos 3 anos e meio. E quando essa criança, ela sei lá, se sente... Aí ela, se for menina, né, eu falo mais de menina, que eu sou mulher, né, e ela vai ter uma paixão louca pelo pai. O pai vai ser o primeiro namorado, o primeiro amor, o primeiro tudo, o primeiro dela. Ela quer abraçar ele, ela quer beijar, ela tem ciúme do pai, às vezes até mais do que a mãe, e tudo, e aquela interação toda. Mas, e o menino também com a mãe, sabe? Ele tem essa interação com a mãe, de apego, de querer abraçar a mãe o tempo todo. Ai, minha mãe é linda, minha mãe é maravilhosa, é minha heroína. Só que quando chega a noite, na hora de dormir, esse bebê já é inteligente, tá com 3 anos e meio, ele pensa, poxa vida, eu mesmo já vi uma criança falar assim, né? Por que os adultos dormem acompanhados e as crianças dormem sozinhos? E ali aquela criança começa a sentir as primeiras dores da traição, que é o rígido, esse traço rígido, né? E ali, o que aquele bebê, o que aquela criancinha ali, né, de 3 anos e meio, já ainda é um bebê, né? O que ele entende? Eu preciso me remodelar aqui, eu preciso me sentir aqui, nesse lugar aqui, porque eu tô perdendo um pouco o território, mais ou menos assim, entendeu? E ali a criança, ela entendendo daquela forma, não são todas as crianças, tem criança que pra ela é natural, ela vai lá, deita no quartinho dela e vai dormir tranquilamente, mas tem outras que não, tem outras que se sente... traído. Poxa, o meu pai, ele fala que me ama, mas de noite ele me põe lá no quarto, sabe, me larga sozinho e vai dormir com a mamãe. Ou o menino, a mamãe fala que me ama, que me beija e às vezes dá até bitoquinha na boca, né, que não é muito certo, mas tem mães, né, que faz isso e tá tudo bem também, não tô aqui pra julgar ninguém. Mas ali ele se sente amado, se sente isso, se sente aquilo, mas de noite a mamãe vai lá dormir com o papai e eu fico sozinha lá no quarto. Não tem ninguém lá comigo. E ali ele se torna os traços rígidos, que são os traços mais harmônicos, sabe? Aquelas crianças assim, que já vão crescendo assim, mais desenhadinha, mais bundudinha, cinturadinha, bochechudinha, sabe? Aquela criança assim que os outros olham e falam, meu Deus, que menina linda, maravilhosa, que menino lindo, maravilhoso, sabe? Aquelas crianças assim, bem diferentes. Capa de revista, né, gente? Vamos dizer assim, né? São aquelas crianças que já começam a entrar pro mundo da moda, né? Às vezes alguns são escolhidos por revista, né? Pra serem... fazerem fotos, né? Ali, se mostrarem de alguma forma, e são as crianças mais belas, e são os adultos também, mais harmônicos que existe. Que tem um corpo harmônico, né? Mais harmônico. Que seja a etnia que for, que seja a raça que for, mas são os traços mais harmônicos, mais desenhados, aquele corpo mais violão, aquelas pessoas que mesmo não fazendo ginástica, não fazendo nada, ele já nasceu daquele jeito, parece que foi feito a pincel, é aquelas pessoas que é mais ou menos assim que são faladas.
E por que eu falei tudo isso? Por que eu falei sobre tudo isso? Dos 5 anos. Aí depois, quando faz 5 anos, aí ali começa a ter algumas podas, né? Porque a criança, tipo assim, é como se tivesse tido memórias demais, né? Se você assistir aquele filme divertidamente, você vai entender um pouquinho do que eu tô falando. Então, o que acontece? Por que eu falei tudo isso? Vou tomar mais um pouquinho de suco, só um minuto. Aquela criança que se sentiu... A minha cadeira tá andando aqui. Aquela criança que se sentiu mais rejeitada no útero ali, né? Então, aquela criança que se sentiu mais rejeitada ali no útero, quando era bebezinho, e às vezes ele nasceu assim com traços. Todos nós temos os 5 traços: esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Todos nós temos os 5, só que uns com os picos mais altos e outros mais baixos. E ali, o que aquela criança que ficou com o pico do esquizoide maior? É aquela criança que vai ser tipo o bicho do mato. É aquela criança que a visita chega e ele não quer interagir, ele quer se esconder, ou ele gosta mais de ficar nos jogos, ele gosta de ficar no computador. E quando essa criança... são os maiores gênios que existem, tá? São os maiores gênios aí que existem. São pessoas que pensam muito por eles terem a cabeça mais alongada, o cérebro maior. E eles pensam muito, eles são os gênios. Mas quando essa criança não quando o pai, né, não entende aquela criança ali, começa a, tipo assim, meio que falar, achar ruim a atitude daquela criança, como que ela interage com as pessoas, aí aquela criança começa a entrar no estado de dor, sabe? Que ela fala assim, poxa vida, eu não gosto de contato, porque essa criança, como ela não sentiu ali no útero, né, aquele contato ali de amor, é uma criança que ela não vai gostar de contato, ela não vai gostar de abraçar, não vai gostar de beijar, ela não vai gostar de ficar cumprimentando todo mundo. E às vezes é só o pai falar, ô filho, você quer ficar lá no seu quarto? Tudo bem, pode ficar lá. Talvez você tenha um filho aí pequeno ainda, né, nessa fase aí, você já começa a ver isso, se você já tá identificando aí um filho seu, ou você mesmo com esse traço aí, fala, não, peraí, eu gosto de ficar quietinho, eu gosto de ficar na minha caverna, eu gosto de ficar no meu canto, e se permita, seja quem você nasceu pra ser, né? E pro outro lado vem ali o oral, que às vezes foi aquela fase que a criança entendeu que estava sendo abandonada ali na hora de mamar, né? E ali fica aquela criança mais fofinho. E por outro lado é aquela criança muito sentimental, é aquela criança que chora muito, é aquela criança que fala muito, é aquela criança que quer interagir o tempo todo. E muitas vezes o pai fica, cala a boca menino, cala a boca, nossa, você me estressa, você fala o tempo todo, você chora o tempo todo, por que você tá chorando? Eu não sei por que eu tô chorando. Ele só tá sentindo a necessidade de chorar, é só deixar ele chorar. E quantas vezes você é adulto, talvez teve essa vontade de chorar, essa vontade de falar, dar esse nó na garganta, você não consegue falar, você não consegue se expressar, por quê? Porque muitas vezes você foi muito reprimido ali na sua fase de criança, sabe? Dos pais não entender, achava que você tava com dengue, com pirraça ou com alguma coisa, e a criança também às vezes acaba até aproveitando um pouquinho ali esse momento ali, para chamar mais atenção ainda, e às vezes se torna mesmo uma criança muito pirracenta, uma criança que quer chamar atenção o tempo todo, e às vezes até pronta para poder chamar atenção, para falar, poxa, agora alguém vai me ver, né? Muitas vezes a criança tá chamando atenção ali, tá fazendo alguma coisa, tem criança que volta a fazer cocô na fralda, eu já vi também casos assim, por quê? Para chamar a atenção da mamãe, porque às vezes a mamãe não dá atenção no que aquela criança tá querendo naquele momento ali. E depois vem a fase do psicopata, né, que é o terceiro, que é aquele traço manipulador, né, que é aquela pessoa que vai crescendo ali e já começa a manipular todo mundo. Só que quando ela manipula pro bem, são ótimos líderes, grandes empresários, pessoas que têm grandes ideias, as pessoas mais incríveis e mais magníficas. Mas quando essa pessoa é criticada, você é ambicioso, você pensa demais, aí você quer muito, você quer ser grande, você quer ser isso, você quer aquilo, primeira coisa que essa pessoa vai fazer é começar a se afastar. Isso quando adulto, tá? Vai começar a se afastar das pessoas e vai começar a escolher as pessoas, aquelas pessoas que apoiam, sabe, o desejo dele, fala, poxa vida, que legal que você tem esse sonho aí, como que eu posso contribuir? Ou pelo menos ouvir, só ouvir muitas vezes, né? Que é o traço do psicopata ali. Ou talvez o masoca, né? O masoca são os mais quadradinhos, são aquelas pessoas que são mais bravinhas, sabe? Aquela pessoa assim, que é mais brava, tá pronto pra explodir. Ele carrega todo mundo nas costas.
Ele carrega todo mundo, ele deixa de olhar para a dor dele para poder olhar para a dor das pessoas. Ele é uma pessoa que sofre calado, que quando criança ele não teve ali, ele não sentiu a sua necessidade. Estava sendo humilhado, então ele, para não ser humilhado, para não dar merda, ele cresce ali um adulto ali, muitas vezes que carrega todo mundo, sabe? Ele faz tudo certinho, ele gosta do certinho, é muito organizador, ele gosta de tudo certinho, tudo cronometrado, tudo não sei o que, papapá, papapá. Por quê? Porque ele não quer que dá merda, ele não quer que nada saia fora do lugar, ele não gosta de fazer nada assim sem pensar, ele gosta de planejar. Sabe aquela pessoa quando vai viajar, ele escreve? Eu sou bem masoca, tá? Eu tenho 18%, pra você ter ideia. E até que eu parei um pouco com isso, mas eu já cheguei ao extremo de eu anotava quando eu ia pra um lugar, eu pegava um papel e anotava tudo que tava na minha mala. E já começava a arrumar a minha mala uma semana antes, isso aí eu ainda faço. Confesso que isso aí eu ainda faço, eu arrumo minha mala antes, eu preparo tudo. Os meus cenários aqui estão vindo abaixo, né? E eu gosto de preparar tudo, eu não gosto assim muito de surpresas, principalmente desse tipo, ou de viajar e esquecer, porque eu já esqueci mala, por isso que eu faço isso, né? Já perdi mala até. Então a gente começa a se programar, né? E ali o masoquinha, né, que é o traço do masoca, quando o traço é maior, todos têm todos os traços, tá? Só que em diferentes porcentagens, entendeu? Aí aquele masoquinha ali é aquela criança que é mais bravinho, que briga, que fica nervoso, sabe? Que em casa ele é reprimido, mas na rua ele, ó, soca todo mundo. Ele quer descontar a raiva dele no primeiro que passar na frente dele. Por quê? Porque muitas vezes também ele não é visto por ele ser uma criança muito quietinha, muito boazinha. Ai, meu filho é tão bonzinho, meu filho é tão quietinho. Mas ele também tem uma dor. Ele também tem uma dor, ele também quer um abraço, ele quer abraçar, só que ele não sabe pedir essa ajuda, ele não sabe falar da sua dor, e ali ele vai guardando tudo pra si, e vai só engolindo, paçocando, e quando adulto não tratado, ele sente dores no corpo, né, ele fica assim, sabe, tenso o tempo todo, ele não consegue nem rir direito, não consegue rir, a vida dele é muito tensa. E por outro lado tem o rígido, né? Que cresce ali, aquela criança ali que eu falei, né? Que foi o último da formação ali, que é a sacral, né? Que fica os traços mais harmônicos. São pessoas mais competidoras, que só entram no jogo para ganhar, se não for para ganhar nem vai, são competidores, deixa eu ver, são chatinhos também, enjoado, é o povo enjoado, é o povo rígido. É verdade, na dor É um purgante. mais do recurso são os traços aí que brilham nos teatros, nas telas da TV, e sabe, são aquele funcionário que você pode colocar na linha de frente, que ele vai atrair todo mundo, que ele vai ter aquela simpatia de atender todo mundo, tanto ele quanto o oral, né, juntando os dois, ou então quem tem oral e rígido ali, ele tá na linha de frente, ele gosta de conversar com as pessoas, ele gosta de interagir com as pessoas, e ele é muito dinâmico, e ele é muito, sabe, ele é muito tudo dele tem que ser 100%, é um traço que se cobra muito porque ele quer ser perfeito em tudo, porque lembra lá, quando ele era criancinha, que não se sentiu perfeito, ele não se sentiu não amado do jeito que ele queria pelos pais? Então ele cresce buscando essa perfeição, ele quer ser melhor, ele quer ser o melhor em tudo, ele não aceita perder, e isso traz alguns transtornos, né? Porque nem sempre a gente pode querer tudo, nem tudo vai sair da forma que a gente quer, né? Então é isso que eu quero ir trabalhando aí, a gente tá falando sobre a criança, né? Tô trazendo esses assuntos aí pra você poder entender como que foi a sua criança. E aí? Como que foi você saber de tudo isso, né? O primeiro nós tratamos ali da dor, né? Da criança interior, e agora eu falei alguns aspectos, né? Que te levou a ser como você é, ou seja, aquela criança caladinha, ou aquela criança que falou mais, aquela mais cheinha, aquele mais quadradinho, né? O mais socadinho ali, né? Ou então os mais harmônicos ali, os mais desenhadinhos. Qual a criança que você se tornou? Ou qual a dor que você tem aí? É a dor da rejeição? É a dor da traição? É a dor de ser humilhado? É a dor de ser rejeitado? Não, nem vou. Não vou fazer, não. Eu tenho uma ideia tão boa, mas eu sei que alguém vai me julgar tanto que eu já nem vou, sabe? Aí o que acontece? Os projetos ficam parados, a vida fica parada, a vida não flui, a vida não anda. E às vezes, o que acontece com esse adulto? Ele começa a colocar a culpa em todo mundo. Aí eu tô assim por causa da minha mãe, eu tô assim por causa do meu pai, eu tô assim porque o meu marido me largou, aí eu tô assim porque ninguém me apoia, e entra ali para um estado de vitimização. Eu quero até depois eu trago um tema sobre isso, né, sobre vitimização. E ele entra nesse estado, ele não progride, ele não avança, ele não faz, ele não para pra pensar assim, poxa, se eu não estudo é porque eu não quero estudar, se eu não faço um curso é porque eu não quero fazer, sabe, ele não se conscientiza, que ele tem condições, né, de fazer um curso até pela internet dentro de casa, mas não, ele prefere acusar alguém, ele prefere culpar alguém. Eu já fui esse adulto, sabe? Tudo que dava errado na minha vida, eu culpava, eu tinha alguém pra poder culpar, sabe? Eu tinha uma pessoa pra poder culpar, então assim, e ali eu entrava no choro, e chorava, e nada acontecia. Até um dia que eu cheguei pra minha criança interior, e tive um encontro com ela, que eu já falei pra você como que foi, dei até uma técnicazinha lá, de como você faz pra você ter esse encontro com ela.
E tive um papo sério com ela e comecei a cuidar dessa criança. E sabe o que aconteceu? A minha vida deu um salto quântico. A minha vida, cada dia que passa, sabe? E sempre que vem, tá pensando que não vem? De vez em quando vem um chilique, de vez em quando vem uma birrinha, eu falo, peraí, quem tá aqui é a Lourdes adulta. O que tá acontecendo com você, minha criança? Aí eu vou ali, já paro e vou pensar, poxa, peraí, hoje eu tô estressado o dia todo, peraí, o que aconteceu? Vamos parar aqui, deixa eu parar, deixa eu rever, deixa eu pensar o que tá acontecendo, por que eu tô gritando, por que eu tô com raiva, por que eu tô nervosa, por que disso, por que daquilo. E eu começo a conversar e começo a olhar pra minha criança, abraço a minha criança e falo, peraí, eu vou dar um pouquinho de amor, se eu sou mais oral, né, mais o cheirinho, vou me preparar uma coisinha gostosa pra comer, ou se eu sou mais rígida, sei lá, vou lá colocar uma roupa legal, vou entrar pra uma academia, uma coisa assim, né, vou fazer uma coisa que vá me desestressar um pouco. Sabe, então, ou se você é masoquinha e esquizoide, né? Entra ali pro seu quarto, pra sua caverna, no seu lugar, e vai pensar, não espere ficar na dor, não, mas se você chegou nesse estado, entra ali pra sua caverna, entra pro seu canto, ou deita no sofá, ou vai com uma rede, ou vai ler um livro, e vai pensar e vai falar, peraí, eu não preciso mais de ser aquela criança, sabe? Porque eu cresci, agora eu tenho maturidade, agora eu tenho consciência, agora eu sei o que é certo, o que é errado, e não é assim, não é no grito, não é na marra, não é brigando, não é xingando, não é manipulando, sabe? As pessoas que eu vou conseguir o que eu quero, não, peraí, ali você para, e você respira, e você talvez até mesmo coloca uma meditação, e ali você começa a se conectar de novo com o seu eu interior, começa a se conectar com Deus e fala, peraí, agora que sou adulto. E se a minha criança tá triste, eu vou dar carinho pra ela, se ela tá irritada, eu vou amá-la. Sabe? É assim que você vai cuidando da sua criança, é assim que você vai se fortalecendo, é assim que você vai aprendendo e sendo quem você nasceu pra ser de verdade. E se você é cheinho, se ame, porque você é cheinho. Quanto mais você se odiar, quanto mais você agitar o seu corpo, mais ele não vai interagir com você, mas quando você começar a dar amor, sabe, pra esse corpo, você olha e fala, caramba, que barriga é essa, sabe, que perna é essa, que bunda é essa, que braço é esse, que cabeça é essa, começa a amar o seu corpo, entra pro banheiro, começa a amar o seu corpo. Ai, eu te amo, meu cabelo, que talvez até pouco, mas eu te amo, sei lá, eu amo meu rosto, que não tá do jeito que eu queria, mas eu amo meu braço, eu amo minha barriga, eu amo minhas pernas, graças a Deus eu tenho saúde, eu posso comer o que eu quero, eu posso fazer o que eu quero, e eu posso também me reeducar também se eu quiser. Entendeu? Então se ame, seja quem você nasceu pra ser. Ah, talvez eu não sou tão bonito, tão perfeito igual fulano, talvez fulano não me vaga, mas talvez você tenha talvez não é só a beleza, talvez você tenha um algo que aquela outra pessoa não tem, sabe? Então assim, é assim os traços, né, que as pessoas vão se encaixando na terra e vão sendo cada um aquilo que nasceu pra ser. Não queira ser aquilo que você não é. Sabe? Se você é um peixinho, não queira fazer as coisas que o gato faz, você não vai conseguir, você vai morrer. Você pode conseguir por um minuto, não vai conseguir. Se você é um gato, você não vai conseguir entrar pra dentro do aquário ali, tá entendendo? Pra poder você nadar ali, você vai, né, se ferrar de alguma forma. Então seja quem você nasceu pra ser, se aceite, se ame, se perdoe, sabe? Tenha momentos de amor com você, se cuide, se conecte mesmo com você. Ainda que você fale assim, poxa vida, eu não tô assim da forma que eu gostaria de estar, mas o que eu posso fazer? Começa a perguntar, você já se falou? Você já perguntou pra Deus? Já perguntou pro universo? O que eu posso fazer pra ser melhor? O que eu posso fazer pra melhorar isso aqui? Poxa, sozinho eu não consigo. Então vou procurar alguém pra me ajudar, né? Se você não consegue sozinho, procura alguém pra te ajudar, sabe? Mas não fica entrando na depressão, na angústia, no vício e tantas outras coisas que fazem tanto mal. Então, como foi, né? Não sei se estão ouvindo isso aí agora, se é à noite, se é de manhã. Tem duas luzinhas aqui, eu tô começando aqui no espírito, aqui do Natal, preparando minhas coisas aqui, né? Vocês viram os brilhinhos aí ao fundo aí. Mas eu quero saber como que foi pra você entender aí a milenização, né? Essa fase aí linda, né, da criança. Que seja magrinha, que seja cheinha, que seja quadradinha, que seja o que for, importa que você tá aqui. Você está aqui por um propósito. Você tem um propósito de vida. E então para pra pensar nisso, sabe? E depois você deixa aí um comentário aí como que foi. Se você se viu assim mais esquizóide, ou mais oral, ou mais psicopata, ou mais rígido, ou mais masoquinha, né? O masoca ali. Como que você se viu aí? Em que você se encaixou? Esse vídeo foi útil pra você? Compartilha com alguém, deixa um comentário, deixa uma sugestão, deixa eu ver, dê um like, se inscreve no canal, me segue aí, e eu vou estar trazendo conteúdos que vai estar te ajudando de alguma forma. Eu espero ter dado a minha contribuição pra você. E eu tô muito, 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 muito feliz, muito feliz, muito feliz mesmo, muita gratidão, Deus, por eu estar fazendo esse trabalho, por eu estar aqui interagindo, podendo ajudar de alguma forma, podendo dar a minha contribuição, tá? Então, eu me despeço aqui, beijo pra quem ficou comigo até agora, e eu acho que é pra cá que olha, né? E eu fui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.